Olá, bom dia, graça e paz nesse dia maravilhoso que Deus fez para nós. Tudo bem com você? Aqui é Sabrina Trombin. Estamos aqui juntos mais um dia para a nossa Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. E hoje a gente vai começar um novo livro. Hoje a gente vai entrar no livro de 1 Reis e vai ser uma jornada sensacional. Amém? Que coisa mais linda esse monte de flor aqui, gente. Amo receber as flores de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, você está vendo a live gravada, que inclusive estou atrasada para subir as lives lá no YouTube. Mas se o Senhor permitir, me dê condição hoje, porque tá cheio o dia, mas eu vou tentar subir os vídeos que restam para lá. Gente, não é fácil ser a pessoa que a equipe toda, mas nós estamos aqui sem falhar, todos os dias ao vivo. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça que nos envolve. Senhor, eu não quero que esse tempo de leitura aqui seja só mais um momento, que isso vire uma religiosidade na minha vida ou na vida das pessoas que estão parando para ouvir essa live. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes da tua palavra, mas que nós venhamos ser praticantes. Que ao ouvir e conhecer mais do Senhor, mais temor suba ao nosso coração. Que os nossos pensamentos venham ser levados cativos ao conhecimento de Cristo e que nós venhamos viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração, que nós venhamos ser transformados à medida que vamos contemplando o Senhor, venhamos ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro agradecida por mais um dia, pela minha vida e pela vida de cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus! Vamos lá, meu povo. A gente vai iniciar o livro de Reis hoje. Então, quando a gente inicia um novo livro, a gente faz uma introdução, né? Introdução a 1 Reis. Vou colocar aqui, deixar fixado. E nessa introdução, eu quero ler aqui com vocês algumas coisinhas, tá? Então, o autor do livro de 1 Reis, ele é desconhecido. Provavelmente, possivelmente, pode ter sido Jeremias, tá? E a data mais provável que ele foi escrito foi no período do exílio, que a gente vai ver depois, vocês vão entender o que é o exílio. Entre 560 e 538 a.C. O público-alvo é o povo de Deus que viveu durante o exílio e depois dele, visando ensinar-lhe a história de Israel. E ainda mais importante, as lições espirituais do passado de Israel. Então a gente vai aprender muita coisa aqui. Vamos a uma reflexão. Servir a Deus exige esforço, oração, obediência e autossacrifício. Pouquíssimos reis da história de Israel se dispuseram a praticar sequer uma dessas exigências. A ideia de que oração é trabalho talvez explique por que tão poucos persistem na oração a longo prazo. Ela requer demasiado esforço. A autoindulgência parece melhor. Esse triste fato pode explicar por que tantos começam bem seu caminhar espiritual, mas não terminam assim. Considere, por exemplo, o rei Salomão. De acordo com 1 Reis, ninguém teve um começo mais glorioso e abençoado, e poucos desperdiçaram tantos privilégios. A paixão do rei por Deus esfriou e a sua busca por Deus e as orações dissiparam-se. Como resultado, seu coração dividiu-se e ele deixou para trás um reino dividido. Que isso sirva de alerta para que busquemos ao Senhor diariamente. Procuremos sua direção e oremos continuamente. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco e faça com que, de coração, voltemo-nos de Israel. Aqui no livro de 1 Reis, quem é Jesus? Jesus é
o Rei que nos governa. Amém? Ele é o Rei, Rei do meu coração. E aí agora eu quero ler, para a gente encerrar essa introdução, nós, como discípulos de Cristo, o que a gente tem que buscar entender aqui nessa leitura de 1 Reis? Por que ler 1 Reis? Um livro lá do Antigo Testamento, né? Histórias antigas, por que ler? Porque nós somos discípulos de Cristo e vamos aprender algumas coisas aqui. Veja só. Na história de Salomão, há uma advertência clara ao discipulado. Um homem que soube escolher a sabedoria de Deus em detrimento das riquezas e do poder, que edificou o templo do Senhor com toda a grandeza e paixão por Deus, que viu como a glória de Javé inundava esse templo, acabou deixando-se levar pela influência de suas mulheres e foi parar na idolatria. Se foi Salomão que realmente escreveu Eclesiastes, é de esperar que, ao final da vida, ele tenha ponderado seus erros e pecados. Roboão, seu filho, e Jeroboão, adversário deste, não foram melhores líderes. Roboão ouviu conselhos que não deveria ter escutado e deixou de ouvir aqueles que teriam salvado Israel da divisão entre os reinos. Com esses atos impensados, estabeleceu o curso da história em todo um povo durante séculos. Jeroboão, ávido por quebrar o vínculo de seus súditos com respeito à dependência do Templo de Jerusalém, criou 2 lugares de culto idólatra, nos quais o Senhor, assim como fora no deserto, era representado e adorado, com imagens de ídolos em forma de bezerros. Olha o povo voltando aos mesmos pecados. Por isso, gente, olha só, por isso que é importante a gente ler a Bíblia. É importante demais, porque na nossa vida, a nossa vida é feita de ciclos. E vai passando o tempo e as famílias, as gerações, elas vão voltando nos mesmos erros dos antepassados. Os ciclos vão se repetindo e por isso que é importante a gente ler a Bíblia, ler as histórias, para a gente identificar aquilo que talvez está acontecendo na nossa vida hoje, que a gente sabia que acontecia lá na vida dos nossos avós. E de repente aquilo não foi quebrado, aquilo não virou a chave, aquilo não foi ainda convertido na família. E aí os ciclos vão se repetindo. Em sua grande maioria, tanto os reis da dinastia de Davi que reinaram em Judá, quanto os numerosos líderes sanguinários que reinaram em Israel, apresentam ao discípulo um claro exemplo do que significa o ser humano andar por seus próprios caminhos, em vez de seguir Deus, e as consequências que essa escolha traz, tanto para o líder quanto para os seguidores. Uau! Vamos lá, porque vai ser sensacional essa leitura, amém? Temos muita coisa para aprender aqui. Ai, gente, não tinha ficado fixado aqui, né? Entrou um monte de gente aqui. Nós vamos ter muita coisa para aprender. Mas agora, então, a gente vai para 1 Reis. Deixa eu botar aqui para 1 Reis, capítulo 1. Amém? Agora sim, vamos entrar no capítulo 1 de 1 Reis. Davi já está velhinho. A velhice de Davi. O rei Davi já estava muito idoso. E por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então, procurar... Voltou, gente? Botei aqui na 4G para ver se melhora. Quando voltar, vocês me dizem que voltou. Vamos aguardar, então. Voltou? Me diz aí se voltou. Tá pausado? Voltou? 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 Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Capítulo 5. Não, versos. Vamos dar sequência. Verso 5. Adonias reivindica o trono. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar.
eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Olha só, gente. Olha essa frase aqui. Seu pai nunca o havia disciplinado. A gente já viu, né? O quanto que... Lembra que eu falei antes a questão de ciclos? Davi foi um excelente rei e guerreiro. Fora de casa, ele era incrível, sensacional. Mas ele fracassou na educação dos seus filhos. Ele fracassou na atenção, na disciplina dos filhos. E a gente já viu, né? O tanto de coisas que aconteceram no livro de 2 Samuel. E agora a gente está vendo aqui um dos seus filhos se promovendo rei. O pai nem morreu ainda e ele já está se promovendo rei. Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Verso 7. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar. E eles o apoiaram em seu plano. Dá para acreditar, gente? Não dá. Joabe e Abiatar, que eram ali o comandante e o sacerdote mais próximo de Davi, apoiam Adonias no seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois, novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Betseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo do que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando, com ele eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto onde Abisag cuidava dele. Betseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor, jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e meu senhor o rei nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os sacerdotes Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó Senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada,
nem o seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros? Quem será o próximo rei? Verso 28. Salomão é proclamado rei. O rei Davi respondeu: chamem Betseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei, e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Betseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão como esteve com o meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Verso 38. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali, o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todos o acompanharam Salomão, tocando flautas e gritando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou-o à fonte de Giom, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertencia ao rei, e Zadok e Natã o ungiram o rei na fonte de Giom. Acabam de voltar, e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal, não será tocado num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas, se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então, o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Uau! Sensacional! Gente, muitas lições nesse primeiro capítulo aqui.
primeiro começa já falando de uma mesa, né? Eu amo a mesa, mas a gente viu aqui uma mesa que foi feita por aquela sabedoria lá que a gente leu lá no livro de Tiago, por interesses próprios, por partidarismo. E as pessoas se iludiram nessa mesa. Elas estavam ali nesse banquete, mas elas não estavam debaixo da bênção do rei. Às vezes a gente acha que a gente está se reunindo, a gente está fazendo algumas coisas e que, porque a gente está na mesa, tá tudo certo. Não tá tudo certo, tem que ter Jesus na nossa mesa. Se não tiver a bênção, uma mesa sem Jesus é vazia. É vazia. As conversas são vazias. As conversas elas buscam apenas os próprios interesses. Elas tramam planos. Elas fazem coisas que desagradam ao Senhor. Então, cuidado com mesas que não têm Jesus. Que tem só interesses mundanos, tem só interesses, lucros. Tem um banquete, tem muita comida, mas não tem o pão da presença, a Kátia botou aí, ó. O principal alimento da mesa precisa ser o pão da presença. Tem que ser Jesus. E depois a gente vê aqui novamente Natan, esse profeta, que quando Davi pecou, ele foi lá e teve coragem de confrontar Davi. E agora, novamente, ele entra em cena aqui. E ele vai lá e fala com Betseba, que vai lá diante do rei, que se posiciona e lembra o rei, traz à memória aquilo que o rei havia falado, o seu esposo. Então, a gente aprende aqui que numa mesa precisa ter Jesus, uma mesa onde as pessoas só estão procurando a sua autopromoção. Cuidado. Nós precisamos ter ao nosso lado pessoas posicionadas na palavra de Deus, que não compactuam com essas coisas, mas que vão até a presença do rei, questionar, pedir, Senhor, tá certo isso? Se o Senhor não se mover, se o Senhor não fazer nada, olha o que está acontecendo, né? Nós podemos orar, sim, ao Senhor. Nós podemos orar. Às vezes a gente não tem o que fazer com as nossas mãos. Mas a gente pode orar e colocar diante do Senhor as causas, as circunstâncias. Coloca diante do Senhor. E Ele conhece, Ele sabe a melhor forma de conduzir todas as situações. E assim o rei fez, então. Chamou a Betseba, deu as ordens ali para ela, e Salomão foi, então, ungido o rei. E aqueles que estavam lá, se banqueteando, ficaram com medo e tiveram que vir e se sujeitar ao rei Salomão. Incrível. Deixa eu ver aqui, gente, se a gente... 9h34. Eu vou parar por aqui, porque o capítulo 2, ele é bem grande. E vai começar aqui falando das instruções de Davi para Salomão. Então, a gente vai ler essa parte amanhã. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta. Obrigado, Senhor, porque temos acesso a essas histórias, que não são apenas histórias, mas é instrução para a nossa vida, é direção para a nossa vida. Eu oro, Senhor, para que nós venhamos compreender o que está aqui, Senhor, ter revelação da tua palavra, de forma personalizada para as nossas vidas, que o Espírito Santo ministre em cada coração e que nós venhamos, Senhor, andar segundo a tua vontade. Que o Senhor Jesus esteja nas nossas mesas, nas nossas conversas, que Jesus reine sobre o nosso coração. Tu és o rei do nosso coração, Senhor. Nós não queremos outro rei, senão o Senhor. Nós queremos estar submetidos a ti, ouvindo a tua voz, a tua direção para as nossas vidas. Não queremos as glórias desta terra. Nós queremos dar glória ao teu santo nome, Senhor. Glorificar o teu nome através das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, agradecida. Amém. Amém? Glória a Deus.
Beijo no coração de vocês. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente dando sequência nessa história de Salomão, que é sensacional.